Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar mais uma lição deste trimestre. Estamos estudando o livro de Levítico. Este programa Escola Bíblica Dominical em Debate é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E hoje vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Fogo Estranho Diante de Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra em Levítico, capítulo 10, versículo 3, que diz assim: E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E a verdade prática declara assim, o seguinte: O Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Uma palavra-chave muito importante para a nossa lição de hoje chama-se reverência. Reverência que tem a ver com o respeito às coisas sagradas. Respeito às coisas de Deus, respeito a Deus, respeito às coisas de Deus, isso é reverência. E vamos, de modo geral, observar que Deus é santo e requer de seus obreiros, requer de seus ministros uma postura igualmente santa. Então nós não podemos ministrar perante o Senhor, não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Muito bem, está conosco aqui na bancada o professor Calafange, que vai estudar conosco esta lição, juntamente com vocês. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, amados irmãos, telespectadores, alunos, professores, amigos da Escola Bíblica Dominical em Debate. É com alegria que nós retornamos com mais um episódio, desta vez tratando sobre a lição de número 7, Fogo Estranho Diante de Deus. E nós temos 3 objetivos nessa lição, que são discutir os privilégios de Nadab e Abiú, mostrar os perigos do fogo estranho, de colocar o fogo estranho no altar do Senhor, e compreender o porquê do luto do santo no ministério. Dentro dessa lição, nós vamos ver que é uma lição voltada muito para obreiro, para o sacerdócio, traz à luz uma passagem bíblica de Levítico, onde vem a demonstrar algo que aconteceu na história bíblica e que serve de testemunho, serve de exemplo, serve de experiência, e até mesmo para demonstrar como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Então, nós vamos ver através desse exemplo de Nadab e Abiú, 2 irmãos, que eram filhos de Arão. Nadab, o primeiro filho, o primogênito, Abiú, o segundo filho. E aí nós vamos perceber, dentro desse primeiro tópico, os privilégios que eles gozavam, os 2 filhos de Arão. Então, nós vamos perceber nesse tópico que não basta ter uma descendência, não basta ter uma postura, não basta ter um ofício, mas Deus ele exige de nós que nós tenhamos santidade. A própria palavra do Senhor demonstra para nós que Deus ele é santo e Ele requer de nós santidade. E nós vamos ver através desse juízo que foi trazido aos 2 filhos de Arão, como Deus requer de nós e como Ele se comporta com a sua justiça para com aqueles que não correspondem com a sua santidade. No primeiro subtópico, o primeiro tópico nós falamos os privilégios de Nadab e Abiú. No primeiro subtópico nós vamos falar sobre a ascendência levítica. Então Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi. Nós já sabemos, o próprio livro traz esse nome, Levítico,
nós já sabemos que foi uma tribo que foi separada, né? O próprio Senhor disse que eles seriam deles, eles não tomariam parte na herança com as demais tribos, mas eles estariam separados, né? Reservados para servir ao Senhor, servir na casa do Senhor. E até eu vi já comentários, né, de alguns autores, como quem diz assim, que ele, pastor Fábio, como quem os levitas, né, os sacerdotes, já eram tipo aposentados, né? Era alguém que gozava de estabilidade, não precisava trabalhar, né, já tinha o seu sustento garantido pelas demais tribos, mas a gente sabe que não era bem assim, né? Os sacerdotes, os levitas, eles tinham a sua ocupação, tinham a sua função, não eram desocupados, né? Pelo contrário, tinham muito o que fazer. Nós até aprendemos, né, em lições anteriores, alguns ofícios que os sacerdotes tinham que iam muito além, eram funções também social, não era só religiosa, não era só litúrgica, mas uma função, uma participação social muito efetiva. Então nós já percebemos isso. Então, falando aqui ainda de Nadab e Abiú, nós podemos verificar através do texto bíblico que eles eram descendentes de Arão. Filhos de Arão, na realidade, né? Um primeiro, o outro segundo filho, e eles já estavam exercendo o ofício, né? Como descendentes, né, de Arão e como descendentes e como pertencentes da tribo de Levi, eles exerciam esse serviço, esse ofício do sacerdócio, né? E estavam em plena aprendizagem e principalmente o Nadab, que era o filho mais velho, ele já estava, digamos, sendo treinado para que quando Arão viesse a falecer, ele assumisse o posto dele. Nós vamos ver também nesse segundo subtópico que a ascendência dele justamente vem de Arão, né? Além de pertencerem a essa tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão. Essa família escolhida por Deus, já voltada para quê? Para o sacerdócio, né? Aquele que haveria de rogar por toda a nação, aquele que viria adentrar o Santo dos Santos e oferecer sacrifício ao Senhor. Então, eles tinham uma dupla responsabilidade, né? Eles eram da tribo de Levi, pertencendo da tribo de Levi, mas também eram da descendência de Arão. Então, nós vamos perceber que essas duas figuras serão bem presentes nessa lição de hoje e nós vamos entender o que aconteceu, como Deus trabalha e a disciplina, o juízo que o Senhor veio para com esses dois irmãos. Não é assim, pastor Fábio? É verdade, professor Calafange, meus queridos irmãos, telespectadores, a Bíblia diz em vários versículos aqui em Levítico, e Pedro também reafirma isso em 1 Pedro 1,15, que como Deus é santo, nós também devemos ser santos. E Deus exige santidade, o relacionamento do homem com Deus tem que ser marcado pela santidade. E se Deus exige santidade do seu povo, muito mais ainda do povo que ele escolhe para ser sacerdote, dos sacerdotes ou dos líderes desse povo. Então, Êxodo capítulo 28, versículo 1, fala aqui da instituição de Arão e os seus 4 filhos como sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote, ou chefe dos sacerdotes, e os seus 4 filhos eram sacerdotes. Diz assim, Êxodo 28, 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, eles eram filhos de Arão, e tanto eles quanto Arão, evidentemente, eles eram descendentes de Levi, tinha ascendência levítica, e eles foram escolhidos por Deus. E Hebreus capítulo 5, versículo 14, o escritor aos Hebreus diz, ao falar sobre o chamado ministerial, ele diz que ninguém toma para si esta honra, a não ser aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão. Então, embora tenha aí, vamos dizer assim, aos olhos aí da administração pública, moderna, etc., né, embora fosse uma espécie de nepotismo, porque era o pai e os filhos, e ainda era mais cargos vitalícios e hereditários, uma espécie de dinastia sacerdotal, não uma dinastia de reino, de governo civil, mas uma espécie de dinastia sacerdotal. Mas foi o próprio Deus
quem instituiu isso lá em Israel. Chamou Arão e os seus filhos para administrar o sacerdócio. Mas só que, como diz o nosso comentarista aqui, no início do tópico 1 da nossa lição, é verdade, eles tinham privilégios, mas só que ele diz, não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida íntima, uma vida de íntima comunhão com Deus. Então, não é só nascer numa família sacerdotal, mas também ter uma vida com Deus. E Nadab, Abiú, Arão já sabiam dessa responsabilidade. A gente vê depois, muitos anos depois deles, nós vemos também os filhos de Eli, do sumo sacerdote Eli, do mesmo jeito, os filhos de Eli profanaram o sacerdócio e Deus puniu eles com a morte. E Eli foi repreendido por Deus por ter sido negligente de honrar mais os filhos do que a Deus e deixar os filhos bagunçarem ali a tenda da congregação, toda a administração do culto. Então, eles eram privilegiados porque eram descendentes de Arão, eles filhos de Arão. Nadab e Abiú também eram privilegiados, eram descendentes de Levi, e a classe sacerdotal lá em Israel era uma espécie de elite muito respeitada. Todos os sacerdotes eram muito respeitados por todos, porque eles entendiam a autoridade divina na vida deles. Então, meus queridos irmãos, não é só ser chamado por Deus, mas tem que servir a Deus da maneira que Ele quer que nós sirvamos a Ele. Não basta apenas a pessoa ter pedigree, não basta apenas a pessoa ser filho de uma família tradicional de pastores, ou a pessoa ter sido consagrada, ou até mesmo ter sido chamado mesmo, vocacionado por Deus, mas a gente tem que honrar essa chamada que recebemos do Senhor. Nós vemos que pessoas que são vocacionadas por Deus para o ministério, mas não desenvolve o seu caráter, não desenvolve uma vida de santidade e termina estragando a sua chamada e não cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Então, nesta lição de hoje, com esse episódio que aconteceu com Nadab e Abiú, temos a oportunidade de refletir sobre isso. Vamos fazer mais um intervalo no nosso programa e já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição aqui no tópico 1.3 do nosso programa. Fique conosco. Muito bem, amados irmãos, retornando com mais um bloco do nosso programa EBD em Debate, dando continuidade àquilo que nós vimos conversando no último bloco. Agora nós estamos no tópico 3, subtópico 3, onde vai falar sobre participantes da glória de Deus. Continuando a falar dos filhos de Arão, onde nós vamos perceber, já falamos sobre a sua descendência, que eram os filhos de Arão, e por ser os herdeiros, digamos assim, os sucessores imediatos, eles já estavam aptos a partir do momento em que Arão viesse a falecer ou estivesse sem condições de exercer o seu ministério, então eles já estariam aptos, primeiramente o Nadab e o segundo filho, que seria Abiú, que aí no caso só se ele fosse substituir o Nadab. E aí nós vamos perceber também que além do ofício, além de eles serem sucessores, além de eles serem levitas, eles também tinham um conhecimento da palavra de Deus e tinham experiência com Deus. Nós vamos perceber que, até por exercerem a função do sacerdócio, eles detinham o conhecimento da lei, até então revelada, eles detinham experiências ensinadas através do seu pai, através do seu tio, e também eles tinham a própria experiência vivenciada com Deus. Nós vamos perceber aqui, como está dito em nossa lição,
que quando o Senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú, juntamente com os mais destacados anciãos de Israel, ou seja, entre aqueles 70 estavam Nadab e Abiú. Então, eram servos do Senhor, eram ministros, né, eram sacerdotes, tinham conhecimento da palavra, tinham vivência, tinham experiência, né, tinham participado, vivenciado experiência com Deus, mas nós vamos perceber que eles negligenciaram, né? Então, observando todas essas características, né, a sucessão, o cuidado, a família que eles pertenciam, a tribo que eles pertenciam, nós vamos perceber que eles eram duas pessoas altamente preparadas, né, destacadas para um ofício muito importante. O seu pai, Arão, sumo sacerdote, e eles também serviam no sacerdócio, mas não como sumo sacerdote. Eles não poderiam oferecer o sacrifício da forma, ele não poderia adentrar o Santo dos Santos, assim como o seu pai, o sumo sacerdote Arão. Mas nós vamos perceber que eles negligenciaram, e aí é onde a gente remete, né, ao título dessa lição, onde vem falar fogo estranho diante de Deus, onde nós vamos perceber que eles deram um passo adiante, né, deram um passo mais à frente, quiseram acabaram indo de encontro à vontade de Deus, aquilo que Deus tinha prescrito, aquilo que Deus tinha determinado e como deveria ser feito. Nadab e Abiú, eles negligenciaram essa orientação. E aí, quando nós falamos de todas essas características, as qualidades deles, nós podemos perceber que não foi um erro, né? Não foi algo que simplesmente eles não estavam atentos, não tinham conhecimento, por ignorância. Não, nada disso. Nós percebemos por tudo aquilo que foi relatado pela palavra de Deus, que eles tinham vivência, tinham conhecimento, eram pessoas preparadas, mas que negligenciaram, né? E negligenciar significa o quê? Você conhece, você sabe, mas você resolve agir de maneira diferente, de forma diferente. Assume o risco agindo de forma diferente. E foi isso que aconteceu com esses dois filhos de Arão. Eles assumiram o risco, tomaram uma postura, fizeram uma ação que não era para eles, não era o tempo deles, e a forma não era correta. E nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus ele havia prescrito como deveria acontecer cada ritual. E não porque Deus é preso à ritualística. Deus ele nunca foi preso à ritualística. Nós sabemos que Deus, através de alguns rituais, de alguns símbolos, ele demonstrava o que é que ele queria. Era um ensinamento, era uma forma didática dele tratar com a nação de Israel e, consequentemente, até conosco hoje. Se quisermos conhecer a Deus, o que é que Ele prioriza, o que é que Ele quer de nós, nós temos que olhar para o Antigo Testamento. E Deus ele requer de nós santidade, Deus ele requer de nós compromisso, Deus ele requer de nós honra. E isso não é expresso simplesmente através de liturgias, isso não é expresso simplesmente através do cumprimento de um ritual. Mas nós observamos que o erro causado aqui, e nós vamos já adentrando a esse tópico 2, que vem falar sobre o fogo estranho no altar, nós vamos perceber que o erro causado por esses dois irmãos foram erros que foi de encontro, não só simplesmente a uma liturgia, mas eles foram de encontro a algo que tinha sido prescrito por Deus. E o que Deus estava levando em conta não era simplesmente a quebra de ritual, mas sim a postura, a ação, o coração, né, de cada um deles. O que é que eles estavam, a forma que eles estavam se apresentando a Deus. E se apresentar a Deus não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Muito embora nós vejamos todo esse ritual no Antigo Testamento, mas Deus, ele sempre quis ter um relacionamento com o ser humano. Mas ele requer mais, a quem mais é dado, mais é cobrado. Aquele que está à frente de uma obra, aquele que é ministro, aquele que é um sacerdote, ele é mais cobrado. E nós estamos falando aqui de pessoas que eram da tribo de Levi, pessoas que eram sucessores de Arão, aqueles que haveriam de ser sumo sacerdote. Ora, sumo sacerdote é aquele que seria digno, né? Aquele que teria a honra de entrar nos santos dos santos para falar com o Senhor. Então não era qualquer pessoa, não era qualquer ofício. Então Deus requereu deles por conta dessa negligência. E a gente vai estar discutindo um pouco mais como foi que aconteceu, quando nós vamos perceber aqui nesse segundo tópico alguns pontos
que aqui nós temos 3 pontos, que foi o quê? Eles ignoraram a Deus, a impaciência profana, assim como foi aqui dividido pelo autor da lição, e apresentaram um fogo estranho ao Senhor. Não é assim, pastor Fábio? É verdade, professor Calafange, a responsabilidade deles era do tamanho dos privilégios. Então, isso também serve de lição para nós. Todos nós que temos responsabilidades na obra de Deus, precisamos ter cuidado, precisamos ter cuidado e não tratar as coisas de Deus de forma leviana ou considerar comum aquilo que Deus considera santo. A gente vive, por exemplo, numa sociedade onde uma sociedade marcada muito pela irreverência. Todo mundo quer ser metido a descolado, quer ser metido a irreverente, quer ser metido a fazer algo diferente, inovador, né? Alguma coisa que chame a atenção, alguma performance que vai agradar alguém. E muitas vezes, nesse afã, né, de se mostrar, né, de que trata as coisas de Deus que são santas como comuns, né, e se porta com irreverência. Então Deus não se agrada disso. Lá no lugar santo do tabernáculo existia a mesa dos pães da proposição, existia o candelabro de ouro e existia também o altar do incenso. O altar do incenso, onde era queimado o incenso, ele ficava já próximo à cortina que dava acesso ao Santo dos Santos. E nesse altar do incenso, só quem podia queimar incenso nesse altar era o sumo sacerdote Arão. O incenso, ele simboliza o incenso que sobe até o céu, simboliza as nossas orações, como diz lá em Apocalipse. O incenso são as orações dos santos. Então, tem esse simbolismo muito forte. E havia regras, havia determinação, havia uma liturgia que não foi inventada por Moisés, foi inventada por Deus. A gente, às vezes, exagera, que a gente tem que ter equilíbrio, meus irmãos, para poder a gente fugir tanto da liturgia humana que engessa a liberdade nossa para adorar a Deus em espírito e em verdade, como também devemos rejeitar a profanação, rejeitar a irreverência no culto, a irreverência na presença de Deus. Então nós temos que ter equilíbrio, né, para poder servir a Deus da forma como Ele quer. Então tinha várias determinações ali que foram violadas, né, pelos sacerdotes Nadab e Abiú. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer mais uma breve pausa e já retornaremos para continuar este assunto aqui no tópico 2 da nossa lição. Fique conosco. Queridos irmãos e amigos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui estudando a lição de número 7, Fogo Estranho Diante de Deus. E no tópico 2 da nossa lição, Fogo Estranho no Altar. Aqui, essa leitura bíblica em classe da lição de hoje, ela reporta a narrativa do fato que aconteceu, que Nadab e Abiú, eles foram oferecer incenso lá no altar do incenso e o fogo, porque o incenso tinha que ser queimado com fogo, que era o fogo da brasa que era tirada do altar do holocausto, né, lá do átrio do tabernáculo. Mas diz a palavra de Deus que eles foram lá, Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2, que eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara.
Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Então foi um juízo de Deus fulminante, inesperado, repentino, que consumiu, que matou aqueles 2 sacerdotes que estavam ministrando ali perante o altar do Senhor com esse fogo estranho. E aí a pergunta que logo surge é essa: que fogo estranho era esse? Em que consistia esse fogo estranho? Então, com certeza, os nossos alunos, domingo na nossa classe, vai perguntar muito o que era esse fogo estranho, porque o texto ele não deixa muito claro em dizer exatamente o que era esse fogo estranho, mas lendo todo o texto e todo o contexto aqui do culto levítico, nós podemos enumerar pelo menos 6 motivos ou 6 explicações, para sugestões que explicam o que era esse fogo estranho. Pode ser uma dessas 6, ou mais de uma delas, ou todas as 6. Então, aqui no subsídio bíblico-teológico da nossa lição, foi bem sumariado aqui, um texto retirado do comentário bíblico aqui, que diz assim: o texto não registra a natureza do pecado de Nadab e Abiú. Os comentaristas têm algumas sugestões, pelo menos 6. Primeiro, o incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés. Então, Deus disse a Moisés, Deus deu a fórmula de preparo, os ingredientes e o modo de preparar o incenso, e aquele incenso era de uso exclusivo para o altar do incenso, para o culto. Ninguém podia fazer aquela fórmula, aquele incenso e usar em casa, por exemplo. Não podia. Era de uso exclusivo lá para o culto. E os sacerdotes também não podiam pegar outro incenso, outra fórmula, de outra maneira, para chegar lá e oferecer perante o Senhor. Tinha que oferecer conforme a prescrição divina. Outra hipótese é que o fogo não era proveniente do fogo que estava queimando o altar. Então, o altar do holocausto, que queimava lá o holocausto, era de lá que o sacerdote tirava a brasa para acender o incenso lá no lugar santo. Uma terceira sugestão para explicar esse fogo estranho era que a oferta foi feita no momento errado, não era no momento adequado. Uma quarta sugestão é que os infratores, ou seja, Nadab e Abiú, usaram incensários inadequados, os incensários deles mesmos. Uma quinta, Nadab e Abiú assumiram uma função devida exclusivamente ao sumo sacerdote. Realmente, essa quinta sugestão aqui ela tem um peso maior, porque era o sumo sacerdote Arão quem devia, era ele que era a pessoa autorizada para fazer essa parte aí de oferecer o incenso lá no altar de ouro. Então isso é uma evidência muito forte. E outra evidência que também pode ter causado isso é que eles estavam bêbados ou sob efeito de bebida alcoólica, porque no mesmo texto aqui de Levítico 10, que narra o episódio que ele ofereceu fogo estranho, por causa disso Deus matou ele, Deus mandou Arão, Moisés, seus parentes, tirar os corpos deles para fora, e aí diz no versículo 8 em diante, Levítico capítulo 10, versículos 8 a 11, que Deus, e falou o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Então esse versículo é muito forte, aqui no versículo 9, porque ele aparece aqui junto desse contexto. Então, provavelmente também Nadab e Abiú estavam bêbados, sob efeito de bebida alcoólica, e foi ministrar lá dentro do altar. Então, dessas 6 aqui, eu acho que as mais fortes causas aqui, a questão da bebida alcoólica, a questão que não era função dele, era do pai dele, de oferecer o altar, o incenso no altar de ouro,
e outra possibilidade é que ele pode ter acendido esse incenso, não com uma brasa do altar, mas com outra brasa, com outra fonte, né, de fogo. O fato é que faltou reverência deles para com Deus. Faltou reverência, e o próprio livro de Levítico, em Levítico capítulo 26, versículo 2, diz assim: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Então Deus determina, Deus quer reverência no santuário dele, né? Então nós não podemos adorar, servir, ministrar o culto de qualquer forma, de qualquer maneira. Aqui em Salmos, no capítulo 89, versículo 7, você pode anotar também esse versículo, nós lemos Levítico 26 e 2, onde Deus exige reverência no santuário, reverência na tenda da congregação. Para nós hoje, reverência no templo, né? Salmo 89, 7 diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Então a gente precisa tratar Deus com devido respeito, porque Deus não é nosso parceiro. É verdade que temos comunhão íntima com Deus, podemos chamar Ele de papai, de painho e tudo, mas isso é uma forma carinhosa, mas isso não tem nada a ver com irreverência na casa do Senhor. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, faltou a esses sacerdotes, Nadab e Abiú, essa postura de respeito e de reverência com as coisas sagradas, e essa atitude dele não santificou a Deus, essa atitude dele não glorificou a Deus. Por isso que no versículo 3 aqui de Levítico 10, Deus disse: serei santificado naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Então, professor Calafange, quando a gente comparece perante o Senhor, na assembleia, no culto coletivo, diante do santuário, do templo, a gente tem que ter respeito. É verdade que o templo que Deus habita é o nosso coração, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo, mas o lugar físico onde a assembleia de Deus, onde o povo de Deus, onde a comunidade de fé se reúne, é um local também que a gente tem que, não vai adorar o local, nem vai exagerar, mas a gente tem que ter respeito, porque ali é um local que Deus manifesta a sua glória, o seu poder, fala conosco. Deus apareceu a Moisés e disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Não porque o lugar em si tem alguma coisa, não, é porque Deus santo está ali. A presença dele. É verdade. Muito bem, e esse texto bíblico ele tem muito a nos ensinar, né? Com relação à reverência, né? Com relação a como se relacionar com o Senhor, e nós observamos o quanto Deus ele cobra daqueles que ele separa para o seu sacerdócio, para aqueles que ele separam para o serviço da casa do Senhor, né? Nós já andamos discutindo, falamos sobre as características, as qualidades desses dois irmãos, mas nós vimos que eles negligenciaram. E no nosso dia a dia é importante que nós, pastor Fábio, tragamos essa aplicação para o nosso dia, os nossos dias, né? Para o nosso culto hoje. A forma do nosso culto hoje, a liturgia do nosso culto não é mais a do Antigo Testamento, né? Nós temos que entender que o Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada, nos 66 livros, é Deus falando a nós, é Deus falando da humanidade, é a revelação dele. Mas essa ritualística nós não precisamos mais cumprir, porque ela já foi cumprida em Cristo, né? Os rituais não são aplicáveis à nova aliança, mas os princípios... Mas os princípios sim, da reverência. E é isso que nós temos que conseguir extrair dessas lições, e principalmente nessa lição agora, quando nós vemos o juízo de Deus aplicado sobre dois sacerdotes, né? Deus ele não estava ali atento simplesmente à liturgia, mas os sacerdotes, né, esses dois filhos de Arão, eles tinham conhecimento da palavra, tinham conhecimento da liturgia que deveria ser cumprida. Na realidade, ali nós acreditamos que estava mais o Senhor os puniu mais
pelo que estava no coração deles, né? A forma, o descuido, a negligência, né? A falta de honra que eles tiveram para com a presença do Senhor. E Deus, ele não foi tardio em trazer um juízo sobre eles, né? O juízo veio automaticamente, foi fulminante, né? Então nós vamos observar que Deus ainda é esse mesmo Deus. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, ainda é o mesmo Deus, e ele requer de nós santidade, e ele traz juízo sobre aqueles que vão de encontro à sua vontade, principalmente aqueles que exercem função, né, de sacerdócio, exercem função na obra do Senhor. A palavra do Senhor já nos adverte que Deus, ele não se deixa escarnecer. Não se atente com aquele pensamento de não, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Uma característica de Deus que nós não podemos esquecer, Deus, ele é justiça. E a sua justiça, ela é aplicada independente, diferentemente da humana. Quando o homem planta algo que não é bom, quando o homem exerce alguma ação que é ruim, que vai de encontro à vontade do Senhor, e Deus conhece o nosso coração, o nosso intuito, ele vai e aplica a justiça. O homem semear, ele colherá, né? Porque de Deus não se zomba, né? Outra tradução para esse versículo, aí de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final do terceiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para estudar com vocês o terceiro tópico da nossa lição. Fala luto no santo ministério. Muito bem, amados irmãos, telespectadores, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa, Escola Bíblica Dominical em Debate, né? Estudando a lição de hoje, né, a lição de número 7, nós estamos estudando nesse trimestre, né, dentro do contexto do livro de Levítico, e a lição que nós estamos estudando é fogo estranho diante de Deus. Já estudamos toda a narrativa, né, sobre esses dois irmãos, né, os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Já vimos sobre a sua descendência, que eles eram descendentes de Arão, que eles eram da tribo de Levi. Nós já falamos já no tópico 2, falando sobre a atitude que eles tiveram, né, na presença do Senhor, e que Deus trouxe um juízo imediato, né, para com eles, né, esses dois sacerdotes. E agora, nesse tópico 3, nós vamos estar falando, dando continuidade, falando sobre o luto, né? O luto no Santíssimo ou no Santo Ministério. Quando Deus trouxe o juízo sobre esses dois irmãos, né? Eles foram fulminados automaticamente, o fogo do Senhor tomou conta e eles tiveram a sua morte imediata ali mesmo diante do altar. E aí nós percebemos a forma com que Deus tratou e como esse luto teve que acontecer dentro da família de Arão, né? Então, a morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Ora, os seus dois filhos, né, mais velhos, apesar de haver perdido num único dia esses dois filhos, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos mortos, né? O Senhor, ele determinou, ele prescreveu como deveria ser, e Arão, ele não pôde, né? Arão e sua família não pôde gozar do luto no costume que era feito, né, naquela época, né? A gente sabe, olhando a narrativa bíblica, observando alguns livros que citam o costume à época, nós vemos, né, que alguns tinham o costume de rasgar roupa, outros de vestir roupas como se fossem de sacos, alguns jogavam terra sobre as suas cabeças. O fato é que esse costume demonstrava a dor, né, o desespero, né, pela falta, né, pela perca de um ente querido. E Arão, ele teve uma dor muito tremenda, né? Foi algo, um baque muito grande para a sua família, porque ele perdeu logo seus dois filhos.
Mas o juízo de Deus, né, com toda a justiça plena de Deus, veio sobre aqueles 2 sacerdotes e o Senhor prescreveu, determinou que esse luto não poderia ser observado como era o costume à época. Não era assim, pastor Fábio? Porque o foco ali não é a questão da dor de Arão, da perda, né, a dor da separação, da perda dos seus filhos. O foco ali estava na questão do respeito à santidade divina. Eles violaram os mandamentos de Deus, eles não glorificaram a Deus, trataram as coisas santas de forma comum, de forma profana, e eles profanaram ali aquele ambiente de culto onde Deus se fazia presente, onde tinha que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então a ira do Senhor, né, ele é um Deus de amor, mas também ele é fogo consumidor. E o juízo ele começa pela casa de Deus, porque a igreja tem que ser um exemplo para o mundo. E também os obreiros, os líderes, os sacerdotes, os pastores também precisam ser um exemplo para a igreja e para o mundo também. Então, a cobrança de Deus em cima do líder é muito grande. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, quando a Bíblia fala, já na Nova Aliança, a respeito dos pastores e presbíteros, em 1 Timóteo 5:19, diz: não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas, para proteger aqui a honra do pastor, para evitar protegê-lo de calúnias e difamações que são muito comuns, pessoas se levantarem com calúnias, com difamação para querer denegrir a imagem do pastor. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, a Bíblia defende essa presunção de inocência e a garantia do devido processo legal, para falar aqui num termo jurídico, senão com 2 ou 3 testemunhas, a gente não pode aceitar acusação contra pastor. Não é qualquer postagem que se faz aí em redes sociais falando mal de pastor que a gente deve acreditar, não. Tenhamos cuidado, meus irmãos, a responsabilidade é grande, é pecado a gente estar aí soltando verbo, sem saber, sem ouvir ambas as partes, sem ter um conhecimento melhor das coisas. Porém, se por um lado a Bíblia garante a presunção de inocência aos pastores, por outro lado, a Bíblia diz que, ao ser constatado o pecado de pastores, eles devem ser punidos exemplarmente. Com todas as letras, literalmente falando mesmo. Então, no versículo seguinte, que é 1 Timóteo 5:20, diz: aos que pecarem, está se referindo aos pastores, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, veja como a responsabilidade do pastor é grande e como os nossos pastores, eles precisam das nossas orações para Deus ajudar, para Deus dar força, para Deus dar graça, para que não caiam em pecado, porque quando caem em pecado, eles precisam ser repreendidos na presença de todos, como diz aqui 1 Timóteo 5:20, evidentemente que essa repreensão não é pelas ovelhas, não é pelo povo, não é pelos inimigos. Existem as instâncias necessárias dentro do ministério para poder disciplinar os pastores que pecam. Não é qualquer um que vai chegar e falar assim. Então, a gente tem que ter cuidado para não usurpar a competência de ninguém. Tudo Deus estabeleceu ordem na sua casa, no seu ministério, para tratar de todas as coisas no devido momento, com as pessoas certas. Então, a responsabilidade é muito grande e essa lição deixa para nós essa reflexão da importância que temos com o nosso culto. A gente precisa ter cuidado, meus irmãos, entender que o culto não é um show. O culto não é show e show não é culto. Quando as pessoas passam a perceber, a considerar ou achar que culto é show,
Então elas começam a fazer cada um a sua apresentação, cada um a sua performance, se mostrando de um jeito, se mostrando de outro. Então quando a gente vai para a igreja, a gente não vai para fazer uma apresentação para o povo ver, achar bonito, achar legal. Não, a gente vai cultuar a Deus, na presença de Deus em espírito e em verdade. Então, o anjo do Senhor apareceu a Josué e disse a Josué: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Jeová, Deus, apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, disse a mesma coisa: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Existia lá no templo vendilhões, ladrões, cambistas, que estavam profanando, o templo, e Jesus repreendeu-os severamente. Então, na conclusão aqui da nossa lição, tem uma reflexão muito boa que diz assim: devemos ter cuidado com a forma com que nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, meus queridos irmãos, professor Calafange, pelo pentecostalismo, que o pentecostalismo ele trouxe uma contribuição muito grande para a cristandade, para a igreja cristã, porque a igreja cristã estava muito presa a uma liturgia muito engessada, que não dava liberdade para o Espírito de Deus agir na igreja, e era um formalismo muito grande, era um extremo terrível. E graças a Deus, que com a vinda do avivamento pentecostal, nós temos uma liturgia que tem um pouco mais de liberdade na presença de Deus, para cantar, para orar, para chorar, para clamar, para pedir. Então, isso para ter mais espontaneidade na adoração. Mas, infelizmente, alguns pentecostais também exageram e transformam o culto o templo em um picadeiro, o púlpito em um picadeiro, acha que está ali fazendo um show, uma performance, fica se mostrando, se exibindo. Então isso é falta de reverência na casa de Deus. Então, meus queridos irmãos, evitemos os dois extremos e tenhamos reverência na presença do Senhor. É verdade, meus amados irmãos. Esse é o contexto que nós estivemos tratando dentro dessa lição, essa lição que fala sobre o fogo estranho diante de Deus, e isso nós trouxemos uma aplicabilidade, e você que é professor da Escola Bíblica Dominical, procure trazer a aplicação desse contexto para os dias de hoje. Nós vimos que tem muita liturgia no livro de Levítico, mas a forma que Deus quer se relacionar, a forma que Deus requer de cada um de nós, Ele, como santo como Ele é, Ele requer que nós sejamos santos. Muito embora não estejamos hoje presos a certas ritualísticas, mas todo culto ao Senhor, toda oferta ao Senhor, requer que seja com ordem, com decência, com honra ao Senhor, lembrando que ali é algo que nós estamos ofertando a Deus e não é de qualquer forma. Então, meus amados irmãos, você que é professor, você que é amigo da Escola Bíblica, não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. É muito importante a interatividade, a interação que existe entre o aluno e o professor. Nós estamos aqui trazendo um subsídio, é um auxílio, mas não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical em sua congregação. É verdade. O debate continua lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Paulo, em 1 Coríntios, quando ele fala sobre a ordem do culto, ele termina o capítulo 14 de 1 Coríntios dizendo: mas faça-se tudo decentemente e com ordem, nada de fogo estranho. Que Deus abençoe você, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.